Saudações, futuros doutores, futuras doutoras, queridos alunos aqui do Explique Direito. Estamos de volta aqui trazendo mais aulas, mais conteúdo jurídico maravilhoso para vocês, futuros doutores, né? Doutores de excelência, pessoas que vão aí se tornar os melhores do mercado de trabalho. Vamos lá então? Olha só, antes de começar aqui a nossa aula, eu vou pedir para você seguir as nossas redes sociais, segue lá a nossa página do Facebook, curta lá, né? A página do Facebook, na verdade é curtir quando é Facebook. Então deixa o seu like lá na nossa página, Explique Direito Oficial. Também segue o nosso Instagram, tá? Vou deixar aqui ao lado, ó, @Explique Direito _oficial. E se você quiser também seguir a minha página pessoal, @Iago_Inael, tá bom? Eu também tô fazendo umas lives lá, que pode ser que você goste também. É live para clientes, né? Porque eu estou advogando, então é live para alguns clientes, mas que tem um conteúdo jurídico bacana que você também pode aprender, tá? Então olha só, antes de iniciar aqui a nossa aula, também quero pedir para você clicar no link aqui abaixo do maior, melhor e mais completo curso de recursos que eu estou disponibilizando para vocês. Olha só, eu fiz uma promoção por tempo limitado, o curso de R$450, você vai achar que é piada, ele está por R$ 79,90. Também lancei um vídeo aqui no canal explicando como que é essa plataforma e como que é esse curso. Então fique à vontade para assistir e você tire sua conclusão se de fato você quer adquirir esse produto. Eu tenho certeza que você vai amar. O curso está completo, apostila ilustrada, aulas ilustradas, 54 aulas ilustradas. Então, se você puder, por gentileza, pelo menos dar uma olhadinha no vídeo que eu fiz para você, vai ficar aqui no card aqui acima, tá bom? E agora vamos rodar a vinheta para começar logo a nossa aula. Muito bem, então estamos de volta aqui no nosso slide aula e nós iremos tratar aí dos requisitos para a inscrição do empresário, tá? Então a gente estava fazendo a leitura, paramos lá no 968, agora a gente vai para o 969. Olha só o que está escrito no 969. Artigo 969 do Código Civil. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro de empresas mercantis, neste deverá também inscrevê-la com a prova da inscrição originária. Então olha só o que o legislador está querendo passar aqui para você. Então, o empresário, o seu cliente, né? O seu cliente que vai ser o empresário, você vai ser um advogado de sucesso, uma advogada de sucesso no âmbito do direito empresarial. Seu cliente vai chegar lá para você e falar, eu quero montar uma sucursal, uma filial ou uma agência aí da minha empresa, então que eu estou crescendo, eu quero ir para outro estado, tá bom? Então eu quero expandir aí o meu negócio, tá? E aí, ó, se ele fala assim para você, ó, eu quero montar em outro estado, por exemplo, eu quero montar lá no estado do Paraná uma agência, uma filial ou uma sucursal dessa minha empresa. O que você deve fazer? Você deve explicar para ele que para ele abrir essa agência em outro estado, ele vai precisar fazer um registro na junta comercial desse estado, tá bom? Então eu moro no estado de São Paulo, não sei você que está me assistindo. Então aqui a gente tem a junta comercial do estado de São Paulo. Então você faz o registro na JuSesp. Se suponha-se que eu sou empresário agora, tá? Vem aqui para a historinha aqui, por exemplo. Eu sou o mais novo empresário. Eu abri a minha empresa aqui no estado de São Paulo. Vou tentar desenhar o estado de São Paulo aqui. Não sou muito bom em desenho não, mas eu esqueci de fazer aqui, tá? Então aqui estado de São Paulo. Eu, Iago Inael, abri uma empresa aqui no estado de São Paulo. Ok, tá lá minha empresa maravilhosa, linda, ganhando dinheiro, tá bom. Aí eu falo assim, poxa vida, eu poderia estar ganhando dinheiro também no estado do Paraná. Então eu quero abrir uma agência, uma filial lá no estado do Paraná para mim ir arrecadando uma grana, tá? Para mim complementar aí uma renda, porque eu percebo que eu também tenho clientes clientes em potencial que pode adquirir meus produtos. Para mim abrir essa agência, filial, sucursal, eu preciso não só do registro aqui de São Paulo, eu preciso abrir um novo registro aqui no estado do Paraná. Então eu vou lá na junta comercial, olha só, eu vou lá na junta comercial do estado do Paraná, tá? Junta comercial aqui do estado do Paraná, e eu vou abrir, vamos lá, ó, vamos fazer a junta comercial aqui, imagina que isso aqui é a junta comercial, tá?
tá lá o predinho da junta comercial, e eu vou abrir aqui, ó, eu vou fazer um novo registro dessa minha nova agência, filial ou sucursal, tá? Então eu vou fazer um novo registro no estado do Paraná. E aí sim, essa minha agência poderá atuar aí nesse estado do Paraná, tá bom? Por que que isso acontece? Porque a jurisdição da junta comercial, ela é estadual. Então quando eu abro uma empresa no estado de São Paulo, a jurisdição dessa junta comercial, ela é estadual. Ela só vai atuar em todo o território do estado de São Paulo. Como, por exemplo, a OAB. Eu fiz a inscrição da minha OAB na subseção, eu fiz a minha inscrição no estado de São Paulo. Então eu posso advogar no estado de São Paulo. Se eu quiser advogar em outro estado, eu tenho um limite. Né? Eu tenho um limite de processo para advogar em outro estado. Agora, se eu quiser passar desse limite, eu preciso fazer um novo registro complementar nesse novo estado. Funciona da mesma forma aqui, quando a gente traz para o registro aí, da junta comercial de outros estados, tá? Parágrafo único diz o seguinte, ó, em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Então, olha só que maravilha de explicação aqui que eu vou fazer para você, ó. Então, eu e Agnael, empresário, abri uma empresa aqui no estado de São Paulo, tá? Então aqui a gente está no estado de São Paulo. Então aqui é a sede empresarial da minha empresa, tá? Então perceba, essa aqui é a sede empresarial. Aqui é a junta comercial, é a JUSCESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo. O meu registro originário, primário, foi feito na JUSCESP, tá? Então a sede da minha empresa foi registrada, olha só aqui, ó, o registro tá aqui na JUSCESP, maravilha. O que vai acontecer? Se eu abrir uma filial, uma agência ou uma sucursal em outro estado, como por exemplo aqui no Paraná, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a cópia desse registro, aqui dessa junta comercial do Paraná. Olha só, eu vou obrigatoriamente pegar a cópia desse registro e averbar na JUSCESP, que é onde está a respectiva sede da minha empresa. Então, perceba aí que eu necessariamente preciso demonstrar para a JUSCESP que eu tenho uma filial e uma sucursal em outro estado, tá? Isso é obrigatório por lei, conforme o legislador pré-estabeleceu. Então, se o seu cliente chegar lá na sua porta, tá? Um cliente seu falar, ah, doutor, eu tenho uma empresa aqui no estado de São Paulo, eu já ganhei muito dinheiro aqui, agora eu quero expandir, eu quero ir vender no estado do Paraná, porque lá eu tenho um monte de cliente lá, um monte de pessoas que tá querendo comprar meu produto e eu quero abrir uma agência lá, uma filial. Beleza, primeira coisa que você vai falar para ele, ó, é o seguinte, você precisa fazer um registro lá nesse estado que você está querendo ir. Por exemplo, o estado do Paraná, você vai fazer um registro lá. Assim que você fizer o seu registro lá, você vai pegar uma cópia desse registro, vai trazer aqui no estado de São Paulo e aí a gente vai averbar esse registro dessa agência filial aqui na JUSCESP do estado de São Paulo. Tá? Então é esse o conhecimento que você tem que passar para o seu cliente. Correto? Bom, a gente finaliza então aqui sobre esses requisitos prévios de inscrição do empresário e a gente vai tratar agora do exercente da atividade econômica rural. Olha só que assunto bacana. Professor, o fazendeiro rural, ele pode ser um empresário? Pode, ele pode. Ele é obrigado? Não, ele não é obrigado. A lei deixa claro que é uma faculdade, ou seja, é uma opção que o fazendeiro, né, que o agricultor, ele pode escolher aí. E, por óbvio, se ele escolher, ele vai ter benefícios por optar por ser registrado como um empresário rural, tá? Então, olha só. O exercente de atividade econômica rural. Artigo 970 do Código Civil. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, tá? Quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Então perceba que o empresário rural que opta por fazer o seu registro, ele tem aí um tratamento favorecido, ele tem várias e várias benesses, tá? Ele tem um tratamento diferenciado. E perceba que a abertura desse registro para ele vai também ser simplificado, sem muitos requisitos, né, para ser preenchidos, tá bom? Olha só o 971. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão, olha só,
sua principal profissão. O cara é fazendeiro mesmo, o cara mexe com gado, o cara faz o cara mexe com agricultura, né? Planta ali, alface, tomate, enfim, frutas. Ó, pode observar das formalidades de que tratam o artigo 968 e seus parágrafos, requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, ou seja, no RPEM, da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, olha só aqui, ó, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro, tá? Então perceba aí que a lei, ela não obriga o empresário rural a fazer a inscrição. Ela deixa aí essa faculdade, tá bom? Perceba aí que depois de inscrito também ele fica equiparado ao empresário sujeito a registro. Então ele vai ter as benesses de um empresário sujeito a registro. Professor, quais seriam essas benesses? Só um minutinho que eu vou explicar para você, tá? Então, é só isso que eu quero que você frise na sua cabeça. É obrigatório o empresário rural fazer inscrição? Não, não é obrigatório, mas se ele fizer, ele vai ter benesse. Quais são as benesses? Vamos lá, ó. O enunciado 201 e 202 vai explicar um típico caso de benesse de um empresário rural. Olha só, o empresário rural e a sociedade empresária rural inscritos no Registro Público de Empresas Mercantis, olha aqui o pulo do gato, olha aqui o nosso conhecimento maravilhoso, ó, estão sujeitos à falência e podem requerer a concordata. O que é concordata? Quando você lê concordata, você deve já pensar no quê? Na recuperação judicial, tá bom? Aí a gente tem aí os mecanismos da recuperação judicial que você vai aprender comigo, que é um mecanismo muito bom que ajuda muitas empresas que estão aí à beira da falência, tá? Então o registro do empresário, olha só a leitura aqui, ó, maravilhosa aqui, ó, acompanha comigo. O registro do empresário ou sociedade rural na junta comercial é facultativa, perceba aí, ó, não é obrigado. E de natureza constitutiva, então a partir do momento em que ele faz o registro, ele se constitui como um empresário e vai ter os benefícios previstos na lei. Sujeitando ao regime jurídico empresarial, olha só aqui o que a jornada do direito civil estabelece. Isso aqui é importante para você, tá? Ó, é inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção. Então, o empresário rural não faz o registro. Aí, de repente, ele vê que a agricultura não está indo, ele está à beira da falência, os credores estão em cima dele, aí ele vem até você e fala, ó, doutor, eu não tenho registro de empresário rural, mas eu queria fazer um processo aí de recuperação judicial, porque eu estou à beira da falência. Ele vai poder? Não, ele não vai poder. Por quê? Porque ele não fez o registro de empresário rural. Você vai olhar para a cara do seu cliente e falar, ó, amigão, eu posso fazer muita coisa, mas milagre eu não vou fazer. Entendeu? Você deveria ter feito o registro aí na junta comercial como empresário rural, mas já que agora você não fez, agora a gente vai procurar outros meios de te ajudar, mas não vai dar para fazer recuperação judicial. Então perceba o quanto é importante aí o seu cliente rural, né, o empresário rural, fazer esse registro mercantil. Continuando aí, a gente vai ver agora o entendimento, tá, do enunciado 62, que pode ser uma pergunta de prova, pode cair no seu concurso, pode ser aquela perguntinha que faz você tirar um 5 na hora da prova e ter que fazer um ADP e ter que se ferrar aí na faculdade, né? Então a pergunta é a seguinte, o empresário rural pode abrir uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada? Olha que pergunta maravilhosa. Resposta aqui na tela agora. Aqui comigo, olha só. A segunda jornada de Direito Civil, acompanha comigo aqui, ó, leitura aqui, ó. A segunda jornada do direito comercial, enunciado 62, estabelece o seguinte: o produtor rural, nas condições mencionadas no artigo 971 do Código Civil, pode constituir EIRELI. Então a pergunta é, meu doutor, minha doutora, pode constituir ou não pode? Pode. Então pode constituir EIRELI aí o empresário rural, tá? E aí ele vai ter aí, dentro da EIRELI, a responsabilidade limitada aí do capital social dessa empresa individual de responsabilidade limitada que você já aprendeu nas aulas anteriores.
tá bom? Agora aqui, só pra gente finalizar com chave de ouro, isso aqui, ó, é importantíssimo. Tira um print da tela, não quer tirar print da tela, escreve no caderno, porque isso aqui é um conhecimento maravilhoso para você. Vamos recapitular, vamos fixar aqui, ó. A gente aprendeu até aqui tudo sobre teoria da empresa. A gente aprendeu tudo sobre a teoria da empresa, tá? A gente aprendeu a regra, a exceção. A gente agora vai fazer um mapa mental, tá? Um panorama geral para a gente enxergar. Então vamos lá. A teoria da empresa, ela ensinou para nós como regra que deve ter a adoção do critério material para enquadramento dos agentes econômicos. E onde está esse critério material, professor? Lá no 966, meu querido, minha querida, tá no 966. Quando você abre o 966 do Código Civil, você se depara com o seguinte artigo. Vou até pegar o vadimeco aqui, só um minuto. Olha lá, vou ler aqui no VAD, você lê no seu VAD aí. Ó, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. E aqui eu te expliquei, eu dissequei esse artigo para você, expliquei cada detalhe, tá? Ó, trouxe até aqui também os detalhes, ó, aquele que exerce o que? Profissionalmente, atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, tá? Perceba aí como eu dissequei esse artigo do Código Civil para você. Então, perceba que o empresário, ele está sujeito ao regime jurídico empresarial. Então, olha só, a regra é a adoção do critério material. Onde está o critério material? 966, deve ter o registro, tá? Você deve registrar. Então, aquele que exerce essa profissão, ele está sujeito ao regime jurídico empresarial, tá? Agora vamos lá, aquele que não registrar, só para recapitular, ele está trabalhando na informalidade, tá? Então vamos lá, teoria da empresa, a exceção. A exceção traz a adoção de outros critérios para determinados agentes econômicos específicos. Então, determinados agentes econômicos, ou seja, pessoas que também geram economia no país, só que eles têm categorias específicas por lei, eles não estarão sujeitos ao regime empresarial. Quais são esses profissionais? Primeiro, profissional intelectual. Então, vamos lá. Advogado? Não. Advogado não vai ser empresário. Um contador vai ser empresário? Não. Que mais? Advogado, contador, engenheiro, médico, a gente já trabalhou sobre isso, né? Então, como regra, eles não estão sujeitos ao regime jurídico empresarial. Então, a lei empresarial não se preocupa com essa galera, tá bom? Com essa galera aí. Igual a gente que é advogado, a gente tem OAB, quem vai se preocupar com a gente é a própria OAB, não é a lei empresarial. A lei empresarial não tá nem aí pra gente. Porém, você aprendeu comigo a exceção, que quando o exercício da profissão constituir um elemento de empresa, quando o caráter personalíssimo ele vier em segundo plano, aí sim você estará sujeito ao regime jurídico empresarial. O exemplo que eu dei para vocês são médicos que se juntam para abrir um laboratório, laboratório para colher exames, e aí nesse caso eles estão sujeitos ao regime jurídico empresarial, tá bom? Olha só então, quando o exercício da profissão constituir elemento de empresa, aí sim estarão sujeitos ao regime jurídico empresarial. O exercente da atividade rural também é uma exceção. Por quê? Porque, como regra, ele não está sujeito ao regime jurídico empresarial. Mas se ele optar, a gente acabou de ver isso, se ele optar por fazer o registro na junta comercial, aí ele vai ter as benesses e aí vai se sujeitar ao regime jurídico empresarial, tá bom? E aí, por fim, a gente tem cooperativas, sociedades por ações e sociedades de advogados que, por lei, não estão sujeitas ao regime jurídico empresarial, tá bom? Então perceba aí essa grande importância no direito empresarial, esse conhecimento bacana aí, esse panorama geral que você acabou de adquirir, certo? Então a gente fica aí na próxima aula, a gente vai começar a mergulhar aí em outros assuntos, deixa eu ver se eu deixei aqui para vocês. Então a gente continua na próxima aula aí, vai ser surpresa o que a gente vai tratar na próxima aula, tá? Um forte abraço, não esqueça de adquirir o curso, me segue nas redes sociais, segue o Explique Direito também nas redes sociais e fique com Deus, tome muito cuidado com esse coronavírus. Sempre converse com a família para colocar máscara, passar álcool nas mãos, e a gente vai conseguir passar esse ano de cabeça erguida e ano que vem será o nosso ano de sucesso.
Beijão para vocês, um grande abraço. Até a próxima.